Carnaval 2018, a primeira vara da infância e da juventude, ela vem, na verdade, repetir a logística que vem sendo empreendida ao longo dos últimos 5 anos de nossa titularidade sobre o aspecto da prevenção. Essa prevenção, ela partiu justamente de um diálogo existente com todos os envolvidos no Carnaval, todas as instituições que elaboram no dia a dia com questões relativas à hotelaria, entretenimento, transporte, policiamento, instituições do sistema jurídico, no sentido de se tirar um documento constituído através de uma portaria, onde ela disciplina todas as ações relativas à criança ou adolescente folião. Dentre essas ações, sobre o ponto de vista da questão relativa à responsabilização, nós temos que dividir em duas frentes. Primeiro, a criança, a participação da criança do 0 aos 11 anos de idade. É uma participação que exige um certo cuidado sobre as esferas, não só da questão da violência, mas da questão mesmo dos cuidados básicos que se deve ter com uma criança em tenra idade. Então, levar crianças para a avenida encerra a necessidade de identificar. A primeira coisa que os pais têm que fazer é identificar essas crianças. No que pese, o Tribunal de Justiça da Bahia desenvolve uma ação no sentido de que são distribuídas fitas e pulseiras, no sentido de que ali conste dados básicos sobre a criança, filiação, localização dos pais, para no caso de que aquelas crianças venham a se perder no circuito, serem imediatamente levadas, normalmente pela polícia, que é um contingente maior, aos postos de atendimento dos conselhos tutelares e da vara da infância e da juventude. Já o adolescente, ele tem uma visão diferenciada. O adolescente, pela sua própria autonomia da adolescência, faz com que haja uma necessidade do diálogo. Os pais têm que estabelecer para com seus filhos uma relação de amizade, sob pena de perdê-los para a droga. O álcool é o primeiro elemento que se instala. A partir dele vem, como disse, a droga, gravidez precoce, quando não envolvimento em outros atos considerados ilícitos. Então, dentro desse prisma, nós entendemos enquanto divulgação, enquanto órgão do sistema democrático de direito, o Poder Judiciário, que o diálogo é essencial para o convencimento ao adolescente que irá participar do Carnaval. Não adianta se comprar abadá, não adianta se dar um dinheiro e dizer ao filho vá, participe, e que vai ficar uma sensação maravilhosa, que vai ser algo espetacular, quando não. Pois nós também temos cuidado com as questões relativas a ser a Bahia, em especial Salvador, um grande atrativo turístico, roteiro, não só de lazer, mas também daquelas pessoas que aqui vêm à busca das questões relativas à pedofilia, as questões relativas ao tráfico de pessoas. Então, esse ponto de vista vem sendo tratado, já como disse, há 5 anos, com o sistema de inteligência das polícias. Nós temos um assento no comando em relação a essa ação de polícia, onde todos os órgãos de segurança ali estão monitorando essas ações, essas possíveis pessoas que desembarcam em Salvador com o propósito de ter as nossas crianças e adolescentes como alvo para a sexualidade, como alvo para o tráfico ou, como disse, até mesmo para questões ilícitas relativas a drogas, enfim. Nós estabelecemos como ação que vamos ter alguns postos de atendimento funcionando 24 horas no circuito da festa, um deles frente ao Otton, em Ondina, outro próximo ao Cristo na Barra, outro no Pelourinho. Mas também temos, durante todo o percurso, aqui na região do Campo Grande, em especial ali da Piedade, os conselhos tutelares, que também são importantes, são 18 conselhos tutelares, 90 conselheiros, 5 conselheiros por conselhos tutelares. Teremos uma ação de 310 agentes de proteção à infância e juventude. Dentre estes também estarão aí técnicos, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, que vão dar o suporte técnico
para que as ações de vigilância e prevenção sejam estabelecidas durante o Carnaval de 2018. Então, no mais, pretendemos que haja um Carnaval com tranquilidade, mas, acima de tudo, com responsabilidade, vendo a nossa criança como um sujeito participativo de uma vida comunitária e de um atrativo tão importante que é o fenômeno, né, chamado Carnaval. A lei estabelece como princípio para a participação na vida comunitária a proteção integral. O que é a proteção integral? Senão a garantia de todos os direitos a uma pessoa, criança ou adolescente. Então, essa participação está no direito dele se divertir, no direito de estar nos locais públicos, no direito do livre acesso à liberdade, no direito de não ser colocado sobre ele nenhum ato de violência, maus tratos, negligência, e, por outro lado, a prioridade absoluta. Então, criança e adolescente têm direito à prioridade absoluta nos serviços, no atendimento aos órgãos públicos e privados que se estabelecerem no contexto da festa, no atendimento hospitalar, nas questões relativas à saúde, na questão educativa mesmo, porque durante o Carnaval se procede uma forma educativa de conscientização aos pais, e isso os nossos agentes de proteção, eles são, em verdade, orientadores, educadores e não polícia de criança e adolescente. Então, sobre o prisma da proteção integral e da prioridade absoluta, que estão estatuídos no artigo 227 da Constituição Federal e artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que garante essa participação na vida comunitária durante o Carnaval. Primeiro, em se tratando de criança, os cuidados são elementares. 0 a 11 anos, é preciso que se estabeleça um cuidado tão necessário que a primeira questão é a identificação, quer por, como disse, pulseiras fornecidas pelo próprio Poder Judiciário, ou, quando não, nas próprias vestes da criança, ser colocados indicativos nome do pai, nome da mãe, endereço e telefone. Mas evitem locais de grande concentração, horários onde haja atrações consideradas de maior público, porque isso realmente dificulta o trânsito da criança e expõe a criança a uma participação ou até uma possibilidade de violência. Uma criança ainda é um ser em desenvolvimento. Para ela, estar ao lado de um trio elétrico significa uma porcentagem, um potencial, né, sonoro que poderá interferir na formação, na sua audição. E a criança termina ficando uma criança nervosa, onde não cumpre os horários necessários, não tem a tranquilidade necessária a seu repouso. Então, é preciso que, dos 0 aos 11 anos, os pais participem mais. Nós aconselhamos os bailes, né? Existem em todo o contexto da festa e através da própria mídia distribuído, a participação em bailes, e não a criança que permanece em tenra idade, altas horas da noite, em grandes corredores de trânsito relativo à questão de atrações de grande público. Isso realmente é algo que precisa ter uma atenção redobrada dos seus familiares. Como disse, já em relação ao adolescente, o aspecto é outro. O aspecto é o diálogo. É preciso ter uma relação de verdade e de amizade com seus filhos. Então, é preciso que, antes de se pensar na participação material, como disse, um abadá, um dinheiro no bolso para participar do camarote, enfim, mas que tenham no adolescente já o diálogo sobre todos os aspectos da vida. O que se percebe ao longo desses últimos 5 anos, não só do ano passado, é que há, na verdade, um acesso diferenciado à comunicação. Desde que eu aqui cheguei à titularidade da primeira vara da infância e da juventude, as informações que tive é que as ações eram feitas de forma verticalizadas. Ou seja, o Poder Judiciário baixava a sua portaria, dizia como deveriam ser as ações do Carnaval. E o nosso entendimento sempre foi um entendimento democrático. Eu parti para ouvir as instituições, né? Nós fizemos reuniões, dessas reuniões nós coletamos como gostariam
que fosse a participação de criança e adolescente durante o carnaval. E construímos de forma conjunta, né, um documento, e nesse documento é a portaria da Vara da Infância e da Juventude, onde estabelece de que forma a criança e o adolescente devem participar. Então, a diferença a cada ano é que o acesso à informação vem caindo os percentuais de questões relativas ao circuito da festa. O que conseguimos identificar ainda são as crianças perdidas, não é? Que é algo que precisa ser redobrado, porque uma criança perdida em uma multidão de milhões e milhares de pessoas realmente traz nela traumas. Por outro lado, a questão ainda relativa ao álcool acesso, porque todo e qualquer comerciante ali, ele não se preocupa muito com essas questões etárias. Talvez os grandes comerciantes, sim, mas aqueles que são os ambulantes, eles vendem as latinhas e as outras bebidas de uma forma muito livre, sem um certo controle. Então, é preciso haver realmente essa informação, essa conscientização de que criança e adolescente têm direito a participar da vida comunitária, mas nós temos que, na verdade, sermos os responsáveis. Nós que somos adultos, por qualquer de suas ações, é um dever da sociedade, é um dever do poder público, é um dever da família fazer com que a criança e o adolescente participe de forma sadia do Carnaval 2018. Houve uma postura do Tribunal de Justiça neste ano, trazendo recursos, né, para que o enfrentamento a essa questão se dê de uma forma logística muito mais eficiente. Então, o presidente do Tribunal de Justiça, bem como a corregedora também, ambos, o desembargador Gesivaldo Brito e a desembargadora Lisbeth, da Corregedoria Geral, se propuseram a nos dar as condições e os meios necessários. Então, nós recebemos veículos, nós recebemos telefones funcionais, nós estamos na Tratadita com bastante possibilidade das questões relativas a aparelhos eletrônicos, né? Nós estamos buscando, inclusive, as questões relativas a que o nosso agente possa também ser bem alimentado no contexto da festa. E eles abriram também a possibilidade, junto à Secretaria de Segurança Pública, de espaços que antes eram difíceis de serem conseguidos em áreas nobres como Ondina e como na Barra. Então, isso propicia, na verdade, um melhor entendimento, porque quando o Tribunal de Justiça nos socorre, nos apoia, dá, na verdade, um maior respaldo junto a outras instituições de Estado para que o Carnaval ocorra com a maior tranquilidade, com a melhor eficiência. Então, a diferença sentida foi a abertura do diálogo com ações imediatas em resposta da gestão do desembargador Gesivaldo Brito e da desembargadora Lisbeth